não pôde fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. E a pergunta é, por que ele não pôde fazer? Se você volta no versículo 1, volta alguns versículos comigo e leia o texto e vamos encaixar o versículo 5 no seu contexto específico. Versículo 1 diz, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Para onde Jesus foi? Para a sua terra. Então, quando se fala a sua terra, ele está falando o seu povo, aqueles que o conheciam muito bem, gente que o viu crescer. A Bíblia diz, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A NVT, nova versão transformadora, colocou o versículo 4 da seguinte forma, então lhe disse, nenhum profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e na sua própria família. Então vamos lá, Jesus estava onde? Em casa. E um belo dia Jesus vem com uma história de que, porque quando o texto diz, o evangelho de Lucas é um pouco mais claro, Lucas 4, ele entra na sinagoga, dão a ele o livro do profeta Isaías, ele abre um lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. É esse mesmo relato aqui de Marcos, só que Lucas traz um pouco mais de detalhes. E aí então, nós temos o texto deixando claramente, de onde vem essa sabedoria, estas coisas, como se fazem tais maravilhas? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é aquele menino que a gente viu crescer? Eu estudei junto com ele. E ele vem com essa história de que agora o Espírito do Senhor está sobre mim. Que negócio é esse que Espírito do Senhor está sobre mim? E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer. Por que não pôde fazer? O versículo 4 deixa claro que um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre os seus parentes. Você sabe que eles tinham uma expectativa de como o Messias viria, de como o Cristo viria. A expectativa da nação, o que eles esperavam? Eles esperavam um rei que fosse tirá-los das mãos do domínio romano. Lembra que Israel já vinha de um longo histórico de exílio, egípcios, assírios, babilônios, medo-persas, agora os romanos. E aí eles tinham a expectativa de que Jesus fosse, ou o Messias, o Cristo fosse aquele rei que ia restabelecer para Israel sua autonomia política, religiosa. Era essas as expectativas que a nação tinha em torno do Messias. E aí vem Jesus completamente diferente daquilo que eles imaginavam. E como John Bevere diz, Deus muitas vezes envia o que nós precisamos em uma embalagem que nós não queremos. E por tratar Jesus como comum, não darem a ele a honra, ele era o rei, ele era o Cristo, era o ungido, o Messias, o cumprimento das profecias, por não darem a ele a honra, ele não pôde fazer ali muitos milagres, se não curar uns poucos enfermos. Jesus fez o que estava na totalidade para ser feito, que poderia ser feito ali naquela ocasião, não fez. Alguns receberam, poucos enfermos curados com a imposição das mãos, muito mais poderia ter sido feito, eles poderiam ter desfrutado de muito mais, eles poderiam ter recebido muito mais, mas não receberam, porque não trataram Jesus com honra. Você está comigo aqui nessa manhã? A palavra no versículo 4, a palavra honra, como nós vimos, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade. Essa palavra honra significa, a palavra grega honra, significa valorização, algo valioso, precioso, apreciação, estima, um olhar favorável. Um dicionário chamado Webster, ele define honra como reverenciar, tratar com respeito, tratar com referência e submissão e realizar obras relativas. Muitas vezes, para entendermos um conceito de algo, basta olharmos para o contrário daquilo, o que aquilo não é. E nesse caso, a desonra não demonstra valor, não demonstra respeito, trata como comum, trata como ordinário. E eles trataram Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o cumprimento das profecias, eles trataram como comum. É este o carpinteiro, filho de Maria, filho de José.
Em outras palavras, nós poderíamos colocar no bom português, o catarrento que a gente viu crescer, jogando bola com a gente aqui, estourando o dedão. Quem aqui é dessa época? Trataram ele como comum. Então Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, se não curar uns poucos enfermos. Mas você vai encontrar na palavra de Deus pessoas que receberam uma recompensa completa. E aí você vai ver mais uma vez que está intimamente ligado à honra. Em Mateus capítulo 8, você pode abrir, eu não vou ler todos os versículos com você, o texto é um pouco longo, eu quero mexer com outros versículos nessa manhã, mas em Mateus capítulo 8, você tem uma história de uma autoridade romana, um centurião romano, que ele chega para Jesus e diz: Senhor, meu criado está em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. A Bíblia diz em Mateus 8:7 que Jesus diz: eu irei curá-lo. Mas o que esse homem diz? Você conhece a história. Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Apenas manda uma palavra e meu criado vai ser curado. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Eu digo a outro faz isso, ele faz. A Bíblia diz que Jesus olha para a atitude daquele homem e diz: nem em Israel eu achei uma fé como essa. Agora vamos lá. Nós estamos falando de uma autoridade romana. Nós estamos falando do conquistador falando com o conquistado. Jesus, um judeu sob domínio romano, é o conquistador falando com o conquistado. Não sou digno de que entres na minha casa. Apenas manda uma palavra. Ele trata Jesus com respeito, ele trata Jesus com honra. É lógico que ele sabia também o que era dar ordens e ter as suas ordens obedecidas. Sabia o que era receber ordens e obedecer às ordens. E o mesmo ele então aplica a Jesus. É só uma palavra, Senhor, é suficiente para o meu criado ser curado. Jesus vai continuar na história dizendo: muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lá na frente isso se concretiza. Israel veio para o que era seus e os seus não receberam. Israel rejeita Jesus, trata Jesus com desonra. E você conhece essa história. Mas o que eu quero que você entenda: o centurião romano, que conhecia talvez muito menos escrituras ou quase nenhuma escritura do que a maioria daqueles judeus, demonstra honra, respeito e fé. E então ele recebe uma recompensa completa. O criado dele é curado. Em Marcos, no capítulo 14, vá comigo para Marcos 14, e o versículo 3. Esse texto também é bem legal de se mexer, à luz do que nós estamos falando. Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o versículo 3. Vou fazer uso das cabeças que são boas de matemática nessa manhã. Vamos fazer umas continhas. Marcos 14, verso 3, quantos acharam? A Bíblia diz: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de, diga comigo, por mais de 300 denários. Então você concorda comigo que 300 denários aqui é o mínimo. Poderia valer mais. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Agora vamos lá. Você conhece bem o texto. E a honra que essa mulher dá a Jesus, nós estamos hoje aqui contando a história dela. Um perfume preciosíssimo que poderia ser vendido por mais de 300 denários. Sabe o que era um denário? Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então trabalhava-se um dia, ganhava-se um denário. 300 denários, nós estamos falando de um ano de trabalho. Um calendário judeu, que tinha exatos 30 dias no mês, trabalhava-se
300 denários é igual a 1 ano de trabalho. Vamos lá, quem é bom de matemática? Pega o valor, vamos fazer um exercício de hermenêutica. Você traz isso para a nossa realidade e faz com que esse texto bíblico tenha sentido para a gente hoje. Pega 1 ano de trabalho. Quanto que é o salário mínimo? 1.320. Multiplica isso por 12. Quem está pensando aí? Quem é bom de cabeça? Eu não sou. Não estou nesse nível para fazer uma conta dessa. Como? 15.840. Vamos lá. O perfume poderia custar mais de 300 denários. 300 denários era o valor mínimo. Essa mulher pega um perfume que custou 1 ano inteiro de trabalho. Fazendo o câmbio para a gente hoje, daria 15.840 reais. Imagina um perfume, e tem por aí, tá bom, gente? Um perfume que custa 15 mil reais, tem por aí. Mas não é a minha realidade comprar um perfume de 15 mil reais. Se é a sua, glória a Deus, Deus está te abençoando muito. Não é a minha realidade comprar um perfume de 15 mil reais. Às vezes minha esposa, ela gosta de perfume importado e é uns reaisinhos a mais. Eu particularmente não faço questão, ela gosta, ela faz questão, então o aniversário dela é de lei, ganhar presente, e o presente que ela quer é um perfume importado, é o gosto dela, amém, maridos? Fica a dica. Os noivos aí, eu sei que o filho do pastor está para casar, né? Está ali, aprende a lição. Agora vamos lá, um perfume custar 1 ano de trabalho. Essa mulher pega esse perfume e derrama sobre Jesus. Olha a honra que essa mulher, ela dá a Jesus. A turma diz, para que esse desperdício? Poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus diz, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde, antecipou-se a me ungir. Jesus diz, onde o evangelho for pregado, vai ser contado o que essa mulher fez. Porque é um princípio estabelecido pelo próprio Senhor. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo, serão desmerecidos. Eu acho que essa altura do campeonato eu já consegui convencer você da importância desse tema na palavra de Deus. Hoje nós estamos contando o que essa mulher fez 2000 anos depois, porque ela deu honra ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 30, não precisa você abrir, eu vou ler para você, está exatamente isso que eu acabei de te falar. O Senhor está repreendendo Eli por causa do seu comportamento, o sacerdote Eli, por causa do seu comportamento de não refrear os seus filhos. E esse é o contexto dessa declaração. E então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 30, a Bíblia diz, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Isso são palavras do próprio Senhor. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Se você tem a revista e atualizada, muito obrigado. Se você tem a revista e atualizada aparece, ao invés de desprezo, aparece desmerecidos. Serão tratados ou serão desmerecidos. A palavra desmerecidos, a palavra hebraica, significa ser insignificante, ser frívolo, ser muito pouco estimado, tornar desprezível, tratar com desdém, provocar desprezo ou desonra. Presta atenção como é forte essa declaração. O Senhor diz, eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu vou tratar com desprezo ou serão desmerecidos. Você vai para a nova aliança, o próprio Jesus ensinou. Se honramos ao Pai, como honramos ao Pai? Uma das formas de honrarmos ao Pai é honrando o Filho. Jesus ensinou que honramos o Pai quando honramos o Filho. A Bíblia vai mostrar também que honramos o Pai e o Filho quando honramos aquele a quem o Filho envia. Deixa eu te mostrar isso na palavra. Evangelho de João, capítulo 5, abra lá, verso 23. Evangelho de João 5, verso 23.
Quantos acharam? João 5:23. Se você não quiser abrir, o pessoal está projetando aqui. A Bíblia diz: a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, se não honra o Filho, não tem honra para com o Pai. Amém, gente? Então, uma das formas, uma das maneiras de honrarmos ao Pai é honrando Jesus Cristo, é honrando o Filho. Evangelho de João ainda, capítulo 13, e o verso 20. Evangelho de João ainda, capítulo 13, e o verso 20. A Bíblia diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Percebe essa estrutura? Honramos ao Pai quando honramos o Filho. Honramos ao Pai e ao Filho quando honramos aquele a quem o Filho enviar. Um pouco mais, e você vai entender onde eu vou chegar. Evangelho de Mateus agora, capítulo 10. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. E o verso 40. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 40. O contexto desse capítulo é Jesus separando os discípulos, enviando esses discípulos para ensinar, para pregar, para curar. Jesus dá advertências, dá orientações específicas a respeito de não procurar os gentios naquela ocasião. O contexto do texto é bem grande e ele termina falando das recompensas. E é isso que nós estamos lendo nos versículos 40 a 42. O texto diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Então Jesus está dizendo: olha, aos discípulos, se vocês forem recebidos, aqueles que receberem vocês estão recebendo a mim. Amém, gente? Ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus falou: recebe um profeta no caráter de profeta, tem galardão. Recebe um justo, tem galardão. Der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um pequenino, de modo algum vai perder o galardão. Amém? Eu quero passar parte desse tempo que tem com você aqui, falando dessa estrutura que o próprio Jesus estabeleceu. Quando ele diz: quem recebe um profeta, é lógico que ele está usando uma linguagem de Antigo Testamento. Quem eram os profetas na Antiga Aliança? Eles eram as autoridades espirituais, eles eram os porta-vozes de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falava pelos profetas na Antiga Aliança. Então quando ele diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, ele está falando: se tem honra para com a autoridade espiritual, tem galardão. Amém? Traz isso para a nova aliança. Hoje na nova aliança, nós não temos só profetas. De acordo com Efésios 4:11, nós temos: o Senhor estabeleceu e concedeu dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos autoridades espirituais na nova aliança. Amém, gente? Então Jesus está dizendo: quem recebe uma autoridade espiritual naquele caráter em que ocupa, que foi concedido por Deus, tem galardão, tem recompensa. Mas ele fala também de quem recebe um justo no caráter de justo. E aí quem recebe um justo, ele está falando do seu irmão, do seu par, daquele que é igual a você. Se honra uma autoridade, tem galardão. Se honra os seus irmãos, uns aos outros, tem galardão. Mas ele fala também de honrar os pequeninos. E você vai ver comigo que pequenino aqui, ele não está falando só de criança. A palavra também pode ser aplicada, e a palavra grega, eu vou chegar lá, para aquele que é menor de influência ou posição. Em outras palavras, Jesus está falando de 3 níveis de honra. 3 níveis de honra com pessoas que nós estamos lidando o tempo inteiro com elas. Honra à autoridade espiritual, honra aos irmãos, honra àqueles que estão abaixo de nós. Está comigo nessa manhã? Vamos falar, número 1, de honrar os líderes na igreja, de honrar a liderança espiritual. Em Hebreus capítulo 13, coloca aí por favor, Hebreus capítulo 13,
E o verso 17, Hebreus capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz: obedecei aos vossos, que está escrito ali? Guias, pastores, autoridades, liderança espiritual. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo. Isto não aproveita a vós outros. E quantos sabem que dentro da igreja há um ponto de autoridade, uma hierarquia, há alguém que o Senhor estabeleceu como cabeça local, e nós somos orientados a darmos honra, submissão, respeito, reverência a essa autoridade. Amém, gente? Eu imagino que vai diminuir os améns, porque nós muitas vezes o que nós fazemos, infelizmente nós não demonstramos honra, ou muitas vezes mascaramos com uma aparência de colaboradores, uma aparência de que honra, uma aparência de que se submete, falamos como se concordássemos, mas infelizmente carregamos desonra. Deixa eu dar um exemplo prático. O pastor faz uma convocação, a liderança faz uma convocação, dia de semana o culto é que dia? Quinta, terça, que dia da semana? Quarta-feira, irmãos. Irmãos, tem sentido falta dos irmãos nos cultos de quarta-feira? Não acontece na comunidade do caminho não, né? Só está acontecendo por lá não, só na igreja Verbo da Vida que acontece, né? Estou sentindo falta dos irmãos na quarta-feira, e a liderança faz um apelo para os cultos, e o que a gente faz? Trata com desrespeito, irreverência, chega atrasado, 20, 30 minutos atrasado, nem comparece. Eu imagino se o pastor dissesse assim: quem frequentar todas as quartas-feiras do mês de outubro vai ganhar um Pix de R$1.000. A atitude até mudou dos irmãos, pastor. Tinha uns que estavam meio sonolentos na cadeira, chegou até a despertar quando eu falei Pix de R$1.000. Tem R$1.000, alguém disse, chegar meia hora antes, em todos os cultos de quarta-feira do mês de outubro, tem um Pix de R$1.000 garantido. Eu tenho certeza que não vai ter lugar. Vai ter que, talvez, alugar cadeira. Os irmãos que estavam afastados 5, 6 meses da igreja, vai aparecer. Agora eu pergunto, a reverência e a honra é pela palavra de Deus, que diz que deve existir submissão à autoridade, ou porque vai rolar dinheiro? Aí a gente começa a entender quem é o Deus da pessoa. Não é o Senhor que disse em sua palavra que deve existir reverência e submissão para com a liderança, é o dinheiro. Jesus falou que o dinheiro, ele é um Deus. Jesus chamou o dinheiro de Deus. Mateus 6, verso 23. Ninguém pode servir a 2 senhores, vai aborrecer um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus chama a riqueza de Deus, que concorre diretamente com o senhorio do Senhor no coração do homem. Eu fui a Angola por 2 vezes. Angola, um país que hoje está se reconstruindo, muito tempo envolvido em guerra civil, um país devastado pela guerra. Eu fui nos anos de 2019, 2018 e 2019. No meu primeiro ano na Angola, a nossa casa missionária lá, ela tinha sido assaltada. Os assaltantes, os ladrões entraram lá, eles não usam 38, não. Lá eles usam AK-47. Fuzil russo. É russo ou israelense? Agora, russo, alguém disse israelense, outro disse russo. Depois eu vou pesquisar. Eles entraram na casa, fizeram o pastor e a esposa de refém, amordaçaram ele, pegaram ela, a casa missionária grande, fizeram um tour pela casa, roubando todos os quartos. A Leide, uma das missionárias brasileiras, que já está na África há alguns anos, ela ouviu o assaltante falando com a esposa falando com ele: moço, isso é uma casa missionária. Ela disse: eles estão roubando. Pulou a janela, foi na casa anexa, o vigia, lá tem que ter, por questões de segurança, o vigia estava dormindo, pastor. Seu Elias, eles estão roubando a casa. Não, você está maluca, Leide, não tem ninguém aqui não.
ela pulou o muro, foi na guarita, então conseguiu ajuda. Isso aconteceu no sábado, eu chegaria na terça-feira. Quando eu cheguei na terça-feira, eles ainda, sob o impacto daquela horrível experiência, nós passávamos o dia na casa e à noite nós precisávamos dormir em um outro lugar por questões de segurança, muito distante um local do outro. Então, a aula acontecia na parte da tarde, de 4 às 6, no Rema, e depois que saía 6 horas, tinha que ir para esse apartamento. 3, 4 dias sem água, irmãos. De tomar banho à tarde, ir para a aula, e depois da aula, eu pelo menos gosto de tomar banho, não conseguia tomar, tinha que tomar banho de lenço umedecido. 3, 4, 5 dias na semana, imagina isso por 20 dias, 21 dias que eu fiquei. E nesse tempo que estava na África, recebi um convite para pregar numa igreja que o culto começava às 6h30 da manhã. Quem topa amanhã o culto começar às 6h30 da manhã? Misericórdia, Tiago, vem com essas ideias malucas para cá, não. 6h30 da manhã, sabe que hora eu terminava? 2 da tarde. Eu pensei, quem me escala para um culto 6h30 da manhã? A distâncias muito longas, me buscaram no lugar que nós estávamos hospedados 5h30 da manhã, 1 hora antes de chegar no culto. 5h30 da manhã, irmãos, eu cheguei, entrei no carro, anda e anda e anda, chegamos na igreja, era um pouco mais de 6h30, 6h40, alguma coisa assim, estava lotado, tinha um coral gigante, as irmãs todas vestidas iguais, e cantando com alegria, com fervor, 6h30 da manhã. Que horas acaba o culto, pastor? Acaba 2 horas da tarde. Mas você pode, eles falam senhor, mas o senhor pode ir embora antes. 2 horas da tarde, pastor? O povo está acostumado, ninguém arreda o pé. Um calor, pensa num calor. E eles honrando a liderança, honrando a palavra, honrando ao Senhor. 2 horas da tarde estava todo mundo lá. 1 Timóteo capítulo 5, a Bíblia diz nos versículos 12 e 13. 1 Timóteo 5, 12 e 13. Eu vou ler na NVI. Na NVT a Bíblia diz: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Sabe, irmãos, esse é um princípio que eu tenho procurado estabelecer na minha vida. Eu jogo tênis e alguns membros da diretoria do nosso ministério, nós somos Verbo da Vida já há 40 anos no Brasil. 30 anos na igreja, 30 anos da escola bíblica, 40 anos que os missionários, o Bud e sua esposa Jane, saíram dos Estados Unidos para o Brasil. Bud já está com o Senhor e Mama Jane, nós chamamos carinhosamente de Mama Jane, ela continua trabalhando firme no Senhor. E nós temos no Brasil quase 500 igrejas, estava compartilhando isso com o pastor agora há pouco, quase 500 igrejas espalhadas no Brasil e fora do Brasil, porque temos uma palavra a respeito das nações e de irmos para as nações. E nós temos uma diretoria onde a sede é Campina Grande, na Paraíba. E essa diretoria, alguns dos membros da diretoria, eles também jogam tênis. E aí, às vezes, a gente tem a oportunidade de se encontrar em alguns lugares do Brasil, com reuniões específicas, e nós vamos jogar tênis. Irmãos, eu não deixo nunca eles pagarem um centavo, às vezes vai alugar a quadra, tem o aluguel da quadra, eu não deixo eles pagarem. Por quê? Porque a Bíblia ensina a dar honra à liderança. Não só honra no sentido de se submeter, de ser submisso, de obedecer. Você sabe que não deve existir submissão à liderança quando ela está afastada da palavra. Amém? Nós não nos submetemos quando está contra os princípios da palavra de Deus, mas se está andando na palavra de Deus, se está honrando ao Senhor, irmãos, nós vamos honrar as nossas lideranças. E a honra se expressa de várias formas. Uma das formas e maneiras que encontro de honrar é não deixando-os pagar nada. É não comparecendo diante da minha liderança, não comparecendo diante do meu líder de mãos vazias. Eu não estou falando só de dinheiro, nós temos algumas coisas aqui em Minas que o pessoal de outros estados aprecia muito, e uma delas é o doce de leite. E tem um doce de leite aqui de Minas, que ele foi premiado, e mais de não sei quantas vezes já foi premiado. Eu estou tentando lembrar o nome do doce. Viçosa.
O tal do Viçosa é famoso. E eu chego diante da minha liderança, por exemplo, o Guto, que é o nosso apóstolo, nosso líder, chego diante dele, nem sempre é dinheiro, mas algo que você pode expressar de alguma forma, demonstrar a sua honra. Amém, irmãos? A Bíblia ensina que nós precisamos. Por exemplo, coloca o versículo 17, 1 Timóteo 5,17. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra dobrada. A revista atualizada diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Você sabia que o único lugar na Bíblia onde a Bíblia menciona honra dobrada, dobrados honorários, é quando fala da honra a lideranças? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu aprecio muito pastor Luciano Subirá, já escuto desde 2012, e eu sempre orei ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá uma oportunidade de estar mais perto, de poder conhecê-lo. Sempre orei por isso. A Igreja Batista da Lagoinha sempre faz conferências de Espírito Santo, no mês de julho, e o Drummond, uma vez eu pedi o Drummond me apresenta ele. Em uma dessas conferências tive então a oportunidade de conhecê-lo, e foi rápido, não tivemos tanto tempo assim, tive a oportunidade de conhecê-lo. Ano passado, no início do ano, eu recebi um convite para ministrar num evento que ele também era convidado para ministrar, e aí eu tive a oportunidade, e aí como o Senhor nos honra, né? Tive a oportunidade de ficar hospedado no mesmo hotel, de ir para a academia junto, de poder conhecer melhor, de conversar. E eu disse: Senhor, eu não posso comparecer diante de um homem desse de mãos vazias. Olha o quanto esse povo abençoa a nação brasileira, olha o quanto esse homem abençoa a minha vida. Eu não posso comparecer diante dele de mãos vazias. Eu tinha ganhado uma caneta da Hugo Boss, uma caneta original da Hugo Boss, que ela usada, ela custava R$900. Uma caneta custa R$900, na caixinha. Eu lembro que o irmão me presenteou e disse: isso é para você assinar os seus livros. E eu recebi essa caneta. Eu disse: eu tenho que honrar esse homem de alguma forma. O que eu tenho que eu possa honrar esse homem? Eu lembrei da caneta. A caneta comigo. Eu disse: uma forma de retribuir, de honrar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida da igreja brasileira. Sabe, irmãos, tem um completo galardão, tem uma recompensa por andarmos nesses princípios. Aguenta mais um pouco? Então, número 1, honrar os líderes da igreja. Número 2, honrar os nossos irmãos, honrarmos uns aos outros. Jesus diz que quem recebe um justo no caráter de justo, vai receber galardão de justo. E então ele está falando de honrarmos uns aos outros, como irmãos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: o amor seja sem hipocrisia. Amar sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu não sei você, mas eu estudando, descobrindo, construindo isso, eu fiquei impressionado o quanto a Bíblia fala sobre honra. Amar sem hipocrisia, preferir em honra uns aos outros. A palavra hipocrisia é o ato, ou significa o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém, ou suas verdadeiras intenções. E isso muitas vezes se caracteriza por alguém que age como se honrasse você externamente, com palavras, atos, mas no fundo critica, inveja ou até despreza. Na frente da gente é uma coisa, mas por trás difama, calunia. E se vamos preferir em honra uns aos outros, se vamos dar honra uns aos outros, é preciso fazê-lo de forma verdadeira. Não pode haver hipocrisia e não há recompensa naquilo que é falsificado.
A honra dá preferência aos outros, porque os valoriza, o estima. E eu sei que quando se fala em dar honra à liderança, é muito fácil honrar a liderança. Mas e honrarmos uns aos outros? Reconhecermos, valorizarmos, considerarmos o outro superior a nós mesmos. Está tão quieto. Eu estava, acho que isso tem uns 2 anos, eu estava em São Paulo e eu fui fazer, na verdade, uma série de eventos sobre escatologia e estava na capital mesmo, São Paulo. Terminou um desses eventos, um irmão chegou para mim no final do culto, colocou no meu bolso o que eu percebi ser um relógio. Ele colocou no meu bolso, o peso do relógio, fiz assim com a mão, vi que era um relógio, agradeci muito ele demonstrou muita gratidão pelo ensino e tudo que nós vivemos aqueles dias, e que bênção, acabou. Cheguei no lugar, na casa do pastor que eu estava hospedado, fui olhar o relógio, era um Tag Heuer. Um Tag Heuer é uma marca de relógio que patrocina a Fórmula 1. Então imagina. Olhei, era um Tag Heuer, todo preto, com a pulseira toda preta. Um negócio espetacular. Tentei colocar no meu braço fininho, ficou largo, eu pensei, vou ter que tirar um gomo aqui para ele poder se encaixar perfeitamente. Viajei de volta para Belo Horizonte, procurei um relojoeiro, tirei o gomo, coloquei. Irmãos, o relógio ficou sensacional no meu braço. Coloquei o Tag Heuer, ficou um negócio espetacular, sensacional. Fui na casa de um amigo, conversando à toa, brincando. Ele olhou para mim, ele olhou para o meu relógio e falou: uau, que relógio bonito, hein? Aí eu contei para ele a história que tinha ganhado depois de um culto em São Paulo e tal. E por dentro, aquela voz do Espírito Santo. Por dentro, a voz do Espírito Santo. O relógio é dele. Para você ter ideia do desafio de cumprir, de submeter a essa palavra, sabe quanto que o relógio valia usado? R$8.000. R$8.000. Eu já tinha, obviamente, vasculhado, procurado o modelo, por baixo dele tinha um modelo, joguei o modelo na internet, R$8.000 usado, novo, aquela voz do Espírito Santo por dentro, o relógio é dele. É isso mesmo, Senhor. Quase Ananias, quando Deus fala com ele para orar por Saulo. É isso mesmo, Senhor. É dele. Você vai devolver o gomo. E ao devolver o gomo, vai ficar certinho no braço dele. Eu não falei nada na hora. O gomo que eu havia tirado estava guardado em casa. Não falei nada na hora. Mas vale a pena obedecer ao Senhor. Amém? Cheguei em casa, levei no mesmo relojoeiro, devolvi o gomo para ele. E uma outra ocasião, cheguei para ele e disse: irmão, aquele dia, meu amigão, aquele dia o Senhor falou comigo que o relógio era seu e o relógio é seu. E eu dei para ele o relógio. Sabe, irmãos, ele não era minha liderança, não é alguém que está acima de mim, porque mais uma vez eu repito, quando se fala de honrarmos aqueles que estão acima de nós, não, é um irmão, um amigo. O Senhor disse, o relógio é dele. Eu obedeci. Será que você está disposto a obedecer os comandos do Espírito Santo? Ficou certinho. No braço dele ficou certinho. Mas a gente planta e colhe, sabia? Você sabia que a gente planta e colhe? Esses dias estávamos uma série de reuniões em Campina Grande. Campina Grande, como eu mencionei, é a sede do nosso ministério. Estávamos em uma série de reuniões e eu estou tentando muita coisa tecnológica
eu estou tentando me adaptar, já avancei muito. E um iPad 9ª geração, estava com ele, e um amigo, esse amigo meu, com um iPad Pro, 12,9 polegadas, acho que 4ª geração, se eu não me engano, e eu brinquei com ele dizendo, uau, que tamanho de tela, grande. Ele falou comigo assim, não, eu não gosto não, eu tenho aqui, mas eu não gosto não. Como assim você não gosta? Não gosto não, porque acho muito grande, pesado, difícil de carregar, e, por exemplo, o 9, quem tem sabe, já divide a tela, então você consegue colocar a Bíblia de um lado, as anotações do outro, mas o Pro fica muito top você fazer isso, né? E aí eu falei com esse irmão, bora trocar então? Eu troco, ele falou, eu troco com você. Eu falei, quanto vale o seu? X, o meu vale X, então tinha uma diferença aí, te dou a diferença do dinheiro, pode ser? Pode ser, vamos voltar? Quando eu voltar a gente faz o negócio. Beleza, combinado, bora trocar então. E eu já estava entusiasmado, um iPad Pro desse tamanho. Chegou no dia que a gente marcou de se encontrar, eu fui encontrar com o irmão, aí ele me vem com a caixa nova. Quem sabe de tecnologia aí, a cabeça já vai nos valores, né? Um iPad Pro 12,9 M2 6ª geração. Quem sabe aí quanto custa? Um pouco mais. O irmão chegou para mim e disse, toma, é seu. Eu acho que ele custa hoje 11. É aí que entra a benção, disse, você não precisa me voltar nada, estou te dando de presente. Está pronto para entrar no lugar de experimentar coisas e dessas realidades? É um princípio estabelecido na palavra de Deus. Honra. Se ele falar, ele tem meu coração. Amém, gente? É um iPad. Mas é o coração para obedecer ao Senhor, obedecer à palavra. Terceiro e último, a Bíblia fala de honrar os pequeninos. Então Jesus disse, recebe um profeta, recebe um justo, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, de modo algum vai perder o seu galardão. Diga pequeninos. A palavra grega para pequeninos é a palavra micros, a palavra grega. Ela significa pequeno, pouco, de tamanho, daí também de estatura, de comprimento, de idade, menor por nascimento, mais moço. Então a palavra, ela descreve uma criança, ok? Estatura, comprimento, mas a palavra também pode significar micros, de posição ou influência. Então não está falando somente de criança, de idade, de tamanho. Ele está falando também que essa palavra, ela pode se aplicar e significar menor de posição ou de influência. Ou seja, aqueles que estão abaixo de nós. Amém, gente? E mais uma vez, quando falamos de dar honra, nós precisamos entender. A Bíblia diz que aqueles membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são necessários. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, versículos 22 e 23, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Olha, a Bíblia diz para dar maior honra para aqueles que são membros do corpo que parecem ser fracos. Paulo diz, eles são necessários, e eles não só são necessários, como nós devemos também dar maior honra. Também os que em nós não são decorosos, a estes nós revestimos de especial honra. Sabe, alguns líderes podem conseguir muitas conquistas, mas essas conquistas de nada valem se deixar pessoas feridas atrás de si. Líderes podem construir um ministério de duas formas. Número 1, vendo as pessoas como um veículo para servir a seus interesses e visão. Ou número 2, podem usar a visão como um meio através do qual vai edificar pessoas, vai investir em pessoas, vai levantar pessoas.
Líderes podem construir um ministério de duas formas. Número 1, usando as pessoas como um veículo para servir às suas necessidades e visão. Número 2, usando da visão para investir, servir as pessoas, promover as pessoas, levantar e acreditar em pessoas. Nosso líder, nosso presidente no ministério, ele tem uma frase muito marcante. Ele diz: nós não estamos usando pessoas para construir um grande ministério. Nós estamos usando o ministério para construir grandes pessoas. T.D. Jakes disse: você percebe o caráter de alguém na forma como ele trata as pessoas que não julga, as pessoas que ele julga não precisar. Uau! Você percebe o caráter de alguém na forma como ela trata as pessoas que ela julga não precisar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz: tratai todos com honra. Não é só os líderes, não é só os irmãos, mas também é aqueles de menor influência. Tratar todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Na segunda vez que eu estava na Angola, nós estávamos em uma caravana grande, e nessa caravana estávamos eu, Marcos Freire. Alguém conhece Marcos Freire? Estávamos eu, Marcos Freire. Marcos Freire estava com alguns amigos, e desses amigos estava a Lume Elpidio. Quem sabe quem é Lume Elpidio? A cantora. Estávamos nessa caravana, estávamos andando em um dos bairros onde tem a Baluarte. A Baluarte é uma obra missionária onde Marcos Freire lidera e ajuda crianças dando educação, alimentação. E nós estávamos andando nesse bairro da Baluarte, e lá num cenário de miséria, irmãos, de extrema pobreza, muitos sobrevivem com uma farinha branca chamada fungi. Essa farinha ela se mistura com outros alimentos, e essa farinha é o sustento de muitas famílias em um cenário, como eu disse, de miséria e de pobreza. Passamos num determinado lugar e tinha uma barraquinha com uma mulher vendendo fungi. Então estava cheio de fungi na barraquinha, e ela estava vendendo por alguns centavos de kwanza. Kwanza é a moeda local. A Luma se aproximou dela, começou a conversar com ela. Ela chegou em determinado momento e pegou aquela farinha, um pacote daquela farinha, e deu para a Luma de presente. Toma de presente para você. Ela, constrangida com aquilo, disse: eu não posso aceitar isso de forma alguma. O Marcos Freire disse para ela assim: aceita, porque aqui eles têm um lema. Ele diz: você é a pessoa a quem Deus enviou para nos abençoar. Você é a pessoa a quem Deus enviou, você é a pessoa a quem Deus usa. Recebe o presente. E Luma depois pôde, obviamente, fazer por essa mulher, no sentido, no que diz respeito ao aspecto financeiro, foi um grande mover ali, de uma oferta muito generosa, que foi levantada e dada àquela mulher. Sabe, irmãos, a recompensa na honra. Você recebeu essa palavra nessa manhã? Honrar buscando algo em troca é bajulação. A honra deseja ser a recompensa de alguém. Se eu e você andarmos em honra, nós estamos sendo a recompensa de Deus para alguém. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Fica em pé comigo, vamos orar. Eu sei que eu estou com um horário perigoso, concorrendo com o seu almoço.